Como o isolamento religioso destrói a saúde emocional. Eu sou o Valdir Camilo, eu sou cristão, pesquisador da Bíblia e também terapeuta especialista em saúde emocional de um método único, inovador, um método exclusivo, altamente eficaz e com resultados muito rápidos, que é o MSP. Mas hoje eu quero tratar desse tema aqui, né? Como que o isolamento religioso, o chamado ostracismo, destrói a saúde emocional. É uma das dores mais profundas que uma pessoa pode viver. Ela ser ignorada, isolada e rejeitada por aqueles que antes ela mais amava. E tudo isso em nome da religião. Isso tem um nome, né? Ostracismo religioso. Mas o que é ostracismo religioso? É quando uma religião orienta os seus membros a cortarem completamente o contato com quem decide sair ou discordar dela. Não tem despedida, não tem explicação, de repente, você se torna invisível. Nas testemunhas de Jeová, isso é chamado de evitar o desassociado, agora removido, mesmo que ele seja seu pai, sua mãe ou até seu filho. Bem, eu vou me basear nas escrituras, como eu falei, não sou só terapeuta, como também eu sou pesquisador da Bíblia. Essa questão de isolamento religioso já existia no judaísmo na época de Jesus. Então tem um relato em João capítulo 9, que fala que Jesus curou um cego de nascença. Mas ele fez isso no sábado. E de acordo com o conceito prevalecente na época daqueles líderes religiosos, uma pessoa não podia ser curada no sábado. Isso seria um pecado do ponto de vista deles contra a lei mosaica. Mas não era, porque a Bíblia não fala isso, né? Mas eles acrescentaram muitas coisas às escrituras, né? E interessante que o cego foi curado, e como isso ocorreu no sábado, então eles procuraram averiguar, né? Eles chamaram os pais desse ex-cego e perguntaram para os pais, né? Se era o filho dele, se realmente ele havia sido cego, como é que ele foi curado, e os pais ficaram com muito medo de participar disso. Os pais preferiam dizer, olha, ele é maior de idade, então que ele responda por si. E por que eles estavam com esse medo? João capítulo 9, versículo 22 fala assim, seus pais disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois os judeus já tinham chegado a um acordo para expulsar da sinagoga qualquer pessoa que o reconhecesse como Cristo. Então eles criaram aí uma ideia de que quem reconhecesse Jesus como sendo o Cristo seria expulso, seria desassociado ou removido. Isso não estava na Bíblia, naturalmente. Era uma doutrina que eles criaram, uma crença que eles criaram, é uma lei religiosa que eles criaram. E aí os pais daquele homem curado ficaram com muito medo, não é? Aí deixaram o próprio homem curado responder para esses líderes religiosos que criaram essa lei não bíblica, no caso ali de não aceitar Jesus, uma lei não bíblica, né, para o ostracismo ou para o isolamento social. Então, em João 9, eu vou começar a ler para você do versículo 24, diz assim, portanto chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, dê glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Então eles falaram que eles já tinham reunido provas de que Jesus era pecador, para tentar induzir esse homem a negar Jesus. No entanto, o homem disse, se ele é pecador, não sei. O que eu sei é que eu era cego, e agora posso enxergar. Então eles lhe disseram, o que ele fez? Como abriu os seus olhos? Ele lhes respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não escutaram. Por que querem ouvir de novo? Será que vocês também querem se tornar discípulos dele? Olha só, em vista disso disseram-lhe com desprezo, você é discípulo daquele homem, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, não sabemos de onde ele vem. O homem lhes respondeu, certamente isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele vem e, contudo, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não escuta pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, ele escuta essa pessoa. Desde a antiguidade, nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer absolutamente nada. Veja que argumentação extraordinária e indefensável. E esses líderes religiosos, por não terem argumentos, sabe o que eles fizeram? Eles removeram ou desassociaram aquele cego. O texto diz, eles lhe responderam, você nasceu inteiramente em pecado e mesmo assim ensina a nós? Então eles o expulsaram. Então veja, eles não tiveram argumento, porque para eles expulsarem esse cego, né, se esses líderes realmente se apegassem às escrituras, eles iriam usar argumentos bíblicos, argumentos de acordo com as escrituras que eles tinham. Mas eles não tinham argumentos. Eles só seguiam aquela cartilha, né? Tem que expulsar, tem que remover uma pessoa que não está de acordo com a nossa maneira de pensar, mesmo que não seja bíblica essa expulsão. No caso ali não era bíblica. Bem, Jesus respeitou essa expulsão
essa desassociação por remoção não bíblica? Não. Jesus não respeitou. Veja a continuação, versículos 35 a 38. Jesus ouviu dizer que eles o tinham expulsado. E ao encontrá-lo, perguntou: Você tem fé no Filho do Homem? O homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu possa ter fé nele? Jesus lhe disse: Você ouviu, e na verdade é ele quem está falando com você. O homem disse: Eu tenho fé nele, Senhor, e se curvou diante dele. Então veja que Jesus não respeitava uma coisa antibíblica. Ele não fazia, ele não podia compactuar com uma coisa errada. Ele não poderia ser partícipe de uma coisa errada. Ele não fazia isso, né? Mas, infelizmente, havia já esse ostracismo religioso entre os judeus naquele tempo, por motivos não bíblicos, né? Por motivos que eles mesmos haviam criado, né? E o grande problema desse ostracismo, né, desse isolamento social imposto, é que ele traz consequências psicológicas gravíssimas, né? O impacto emocional e psicológico é terrível, né? Dando a identidade é um deles. É porque a pessoa praticamente perde a sua identidade, porque toda a identidade da pessoa estava ligada à religião. Ela talvez cresceu lá, né? Talvez já foi a segunda, terceira, ou quarta, ou quinta geração de pessoas daquela religião, não é? Então existe um vínculo muito grande e de repente a pessoa se sente perdida, né? Ela não pertence mais a nenhum grupo, àquele, nenhum a outro, e nenhum outro, e passa a ter uma crise de identidade, infelizmente, uma sensação de vazio, de confusão mental. O isolamento social forçado, né, é terrível, porque amigos de infância somem, parentes ignoram, congregações fingem que você não existe. Olha só. O resultado é uma solidão extrema, sensação de abandono, luto por pessoas vivas. Já pensou nisso? Um luto por pessoas vivas. Culpa também, culpa, medo, implantados, né? Programação que a pessoa recebeu, né? A pessoa fica se sentindo não merecedora. Será que eu mereço ser tratado desse jeito? Né? Ela sofre porque dizem que ela está fora de Deus, né? Mesmo que ela tenha saído com sinceridade, com boa fé, não fazendo nada errado e mantendo o respeito pelas Escrituras, acima de tudo, pelo soberano Senhor Jeová e pelo Senhor Jesus Cristo, né? Mas pode resultar, uma pessoa que não está preparada emocionalmente, pode resultar em ansiedade crônica, transtorno de pânico, ataque de culpa religiosa, também um silenciamento emocional, né? Porque quem sofre não tem como desabafar. Ele não fala com amigos, porque ele já não tem mesmo, né? As pessoas que chamavam pessoas do mundo, né, pessoas de fora, eles já não têm como amigos. Agora não tem como amigos também as pessoas de dentro. Então eles sofrem em silêncio, né, com dores emocionais que a religião mandou suprimir. Depressão profunda, talvez até ideias suicidas, autossabotagem, né? Então, realmente é um tema muito sério. Isso afeta a pessoa em todos os âmbitos da vida, tá? Mas a boa notícia é que tem solução, né? Assim como aquele que foi curado da cegueira, ele foi expulso, ele recebeu o isolamento social, mas não de Jesus, não de Jesus Cristo, nem dos discípulos de Cristo. Então, pode ter certeza que se você, né, está nessa situação, ou até está passando por essa situação, mas está fazendo isso de boa fé, está fazendo isso até por convicção que você tem agora, que não está harmonizando com a sua anterior convicção, então você não está rejeitado por Deus e por Cristo, de forma alguma. Porque você está se apegando ao que você entende ser a verdade bíblica. Isso mostra que você tem respeito pelas Escrituras. Você quer se apegar ao que é certo. Aquele homem que foi curado da cegueira, ele se apegou à lógica. Ele falou, nunca se ouviu falar de alguém que tenha curado um cego de nascença. Logo, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Ele se apegou à lógica, que é um dos critérios estabelecidos na palavra de Deus em Romanos 12:1. Servir a Deus com lógica, com a faculdade de raciocínio. Ele se apegou a isso. E os líderes não tiveram como contestá-lo, né? Muitas vezes uma pessoa que tem uma convicção diferente, porque ele estudou mais a fundo a Bíblia e chegou a essa convicção, os líderes não têm como contestá-lo. E mesmo assim, esses líderes seguem uma cartilha, uma planilha que eles já receberam, né? Eles simplesmente removem essa pessoa sem base bíblica, né? Sem fazer o que diz lá em Tito 3:10. Lá fala, quanto ao homem herege, ou ao homem que promove uma seita, rejeita-o depois da primeira e da segunda admoestação. Quer dizer, se você, que é de uma religião, ou é da religião Testemunhas de Jeová, e você é um dos líderes, e você entende que uma pessoa está promovendo divisão, ou está sendo um herege, o seu papel é primeiro admoestar, usando a Bíblia, claro, né? Admoestar significa pegar a palavra de Deus e mostrar para aquela pessoa que aquela pessoa está errada, que ela está enganada, que ela não está pensando da forma certa, usar a Bíblia, né? E não uma vez só, duas vezes, para depois, se a pessoa ainda permanece, depois que você provou na Bíblia, né? O ponto é esse, que você provou na Bíblia que a pessoa está errada, então, provou uma vez, né? Fez uma segunda reunião, provou de novo, a pessoa ficou sem argumentos. Aí sim, a pessoa, ela não está se apegando à Bíblia.
Mas se não acontecer isso, acontecer o contrário, se você como líder não conseguir provar na Bíblia, pelo contrário, é outra pessoa que consegue provar para você que está errado, o que você vai fazer? Você vai seguir a Bíblia? Ou você vai seguir a homens? Lembrando que Gálatas 1:10, Paulo falou, né? Que se ele seguisse a homens, ele nunca seria servo de Deus e de Cristo. Então fica esse recado aí para você pensar, né? E lembrando que pessoas que estão passando por ostracismo, por isolamento social, religioso, podem sim ser ajudados, né? Inclusive, eu ajudo a muitos nesse sentido, que vêm até mim, né? Pessoas que tanto estão passando por esse período, ou que saberão que vão passar, porque agora fizeram um estudo mais profundo da Bíblia e entenderam que certas coisas não fazem sentido, não estão com base na Bíblia. E as pessoas querem seguir a Bíblia. Essas pessoas querem seguir a Bíblia, o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, se você está nessa situação, conhece alguém, entre em contato comigo, tá? Eu vou deixar aqui um link, porque eu ajudo pessoas como você, ou pessoas que você conhece que estão nessa situação, a se fortalecer em sentido espiritual e emocional, né? Para que possa se alinhar com a consciência bíblica e realmente seguir suas convicções pautadas pela Bíblia, pela palavra de Deus, ok? Um grande abraço, fique com Deus, inclusive se inscreva também no meu canal, e até o próximo vídeo.